tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Março é o mês da conscientização da pessoa com síndrome de Down e abril é o mês da conscientização da pessoa com autismo. Esse período é extremamente importante e hoje o nosso papo com o especialista é com o Marcos, diretor da Clínica Movimente, psicólogo, vai falar um pouco sobre um tópico extremamente importante desse período. Tudo bem, Marcos? Olá, Simone, tudo bem? Que satisfação estar aqui com você novamente, né? Contribuir com a galera com conhecimento científico, né? Que contribui ali para alinhar, né? A prática, principalmente na escola, né? Seja muito bem-vindo, então. Aqui a gente vai ter muitas informações importantes. E aí, Marcos, começaram as aulas, nós temos esses meses de conscientização extremamente importantes que dão essa visibilidade. E aí, nós entramos com a nossa criança neurotípica, precisa de uma escola adaptada, precisa de AT. E aí, como recorrer, a quem recorrer para esses recursos que fazem com que a nossa criança se sinta em casa, se sinta num ambiente acolhedor? Hoje no Brasil, né? Infelizmente, existem várias barreiras, né? Eu também falo assim que é a barreira atitudinal, né? Que quando a gente vai pensar em inclusão, eu sempre falo assim que tem uma criança, então ali, por exemplo, tanto com criança com síndrome de Down, que tem características ali, que tem um cognitivo preservado, ela consegue acompanhar, geralmente existem umas barreiras que a criança não necessita de suporte. Mas a gente vai lendo na lei, na norma jurídica em si, ela é inconstitucional, tá? Por quê? Quando a criança ela está dentro, né, tanto do espectro ou dentro de uma pessoa com deficiência e ela necessita de cuidados específicos, tanto na parte pedagógica quanto nas questões de autocuidado e segurança, ela precisa de suporte, né? Então, até tem crianças que para sempre vão precisar de suporte? Depende, né? Depende da forma que a gente foi estimular, da forma que ela está tendo acesso à intervenção correta ou não, tá? O que a gente precisa saber hoje para ter acesso a um professor de apoio é o laudo médico, tá? Então, o que vale hoje, né? Então, um médico, né, tem um ato médico, ele prescreve, né? Então, aquela criança, ele avalia que aquela criança tem as dificuldades, ela necessita de suporte, então, aí, tanto a rede pública quanto a privada precisa garantir acesso àquele direito, tá? Cada escola, então, por exemplo, a escola pública, ela tem uma necessidade de uma avaliação deles, né? Uma política deles. Então, neste caso, a família precisa pegar o laudo médico, pegar os relatórios já de acompanhamento da equipe que a criança realiza e protocolar na própria escola. E a partir da escola, ela faz um requerimento solicitando, né, para a CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, que aquela criança necessite de suporte. E posteriormente a CEMED vai lá fazer essa avaliação para essa criança, se essa criança tem necessidade ou não, tá? Isso, infelizmente, atrapalha muitas vezes, porque depende, tem criança que demora 6 meses até o seu suporte adequado. E a criança está indo para a escola, né? E ela não tem a equipe preparada, ela não tem o suporte necessário para fazer que ela se mantenha feliz, engajada e motivada na escola. Né? Que aí eu sempre falo que a criança tem que estar feliz, engajada e motivada para fazer sentido que ela esteja na escola. Quando essa avaliação demora, acaba atrapalhando o desenvolvimento. Tá? Daí o trâmite que eu sempre falo é entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação ou com a escola, se for privada, né? Marcar uma reunião, formalizar em ata o pedido, protocolar todos os documentos e as necessidades que a criança precisa e aí solicitar um prazo, né? Então, um prazo não pode ser 6 meses, né? Então, por mais que tenha uma portaria municipal, que nesse caso da escola pública, que limita em 6 meses, a criança não pode ficar esperando 6 meses. Porque em 6 meses, eu falo assim, que ela pode desgraçar com a vida da criança. É um meio ano, né? Não, daí já vem férias. E daí quando a criança começa a se engajar, já é férias de novo. Né? Então, infelizmente, precisa ser mudado. Então, é uma barreira que a gente precisa, enquanto profissional, enquanto comunidade, lutar que essa portaria modifique para ter uma continuidade. Então, sai do CMEI ou entra no CMEI já com uma pré-avaliação e com um suporte adequado, em vez de esperar tanto tempo assim. Claro que não é fácil, né? Alguns pais conseguem rede de apoio via medida judicial. Então, se tem uma criança ali que é nível 2 ou nível 3 de suporte, né, no autismo, né, ela consegue com mais facilidade, porque, querendo ou não, a criança tem muito mais prejuízos, né, na parte pedagógica e ainda, por cima, o risco na parte da segurança dela.
Na criança, na pessoa com síndrome de Down, também existem as questões da cognição. Então, as atividades deles, como são indivíduos que aprendem muito através do visual, precisam ser atividades adaptadas. Essas atividades adaptadas, o professor regente muitas vezes não dá conta. Por isso que precisa de um professor, né, auxiliar para dar seguimento naquilo que o professor regente está propondo. Neste caso, também, né, a família precisa exigir. Então, a exigência que a família tem, se eu tenho um filho com uma necessidade educacional específica, eu preciso falar, então, ó, eu quero o programa individualizado. Qual que é o PEI? A escola tem que ter o PEI, né, que é o plano de ensino individualizado. Não tem o PEI, é um direito legal, hoje por lei, que a escola precisa oferecer. Porque se não tem PEI, significa que estão fazendo qualquer coisa menos aquilo que está dentro do planejamento. A atividade adaptada não quer dizer uma atividade que seja exclusiva da criança. É uma atividade para que inclua ela no processo escolar, para que ela aprenda da forma que ela consegue aprender. Né? E aprender é isso, é aprender. Algumas pessoas aprendem pelo visual, algumas pelo escrito, então é adaptar ao que a criança consegue aprender, Márcio? Exatamente. Por exemplo, tem crianças que, vamos pensar assim, tem uma criança com 4 anos que a professora está ensinando números. Então, uma criança típica, ela mostra o número e fala que número que é esse. 2, 3, até 5 as crianças já conseguem. Uma criança que está dentro do espectro de nível 2, uma criança com síndrome de Down, ela não consegue ainda associar o símbolo à quantidade. Então, qual seria uma adaptação? A professora colocar o número e com um material concreto, 2 porquinhos. Esse são 2 porquinhos, 2 lápis, para ele entendendo que aquele símbolo de 2 significa quantidade. Então, isso seria uma adaptação, entende? Então, a adaptação não é imprimir uma folha do Pinterest e deixar lá a criança se virar. Né? Isso não é adaptação, né? Que a gente confunde muito isso também, que a pessoa faz qualquer coisa, mas não está associando ao contexto. E quando eu falo em adaptação escolar, é preparar a atividade com um contexto que está sendo trabalhado em sala de aula. Né? Então, são coisas que precisa ter alguém. Né? Então, existe planejamento, precisa ter um planejamento, precisa ter uma avaliação mais criteriosa. A equipe terapêutica precisa participar, né, desse processo como rede de apoio para a escola, né? Porque quando a gente pensa em escola, não é uma coisa isolada, né? Então a escola é um lugar que a criança mais fica depois da casa, né? Então a escola ela precisa ter suporte também, né? Então a equipe precisa lá orientar a escola, a forma que a criança aprende, estratégias de ensino, né? E aí, pro outro lado, a escola precisa estar aberta para isso também, né? Então é uma via que a gente precisa fazer que as coisas funcionem, né? Família com a escola, escola, família e equipe terapêutica. Legal. Muito obrigada, Marcos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de nos seguir e dar o seu like.